Mas você sabe que o ano passado, quando eu estive lá, né, na reunião da OMS, a discussão toda era assim: a gente precisa mudar a visão que as pessoas têm do envelhecimento. Porque, apesar da gente já ter feito um grande movimento nesse sentido, as pessoas ainda veem as pessoas velhas como um peso, né? Então, todo mundo fala, o tsunami do envelhecimento. O tsunami, o que você acha? É um uma desastre, onda, né? É uma onda que vai vem derrubar arrasar tudo. tudo, né? Então, essas palavras, assim, esses jargões meio que a gente vê na mídia, inclusive, Sim, né? sim. Nossa, isso tudo vai criando uma visão muito negativa, né, do envelhecimento e acaba, sei lá, afastando as pessoas daquilo que realmente precisa ser discutido, né? E, por outro lado, a gente tem um contingente de idosos que continuam trabalhando, continuam contribuindo, são pessoas que estão participando. E mesmo quando não estão fazendo um trabalho formal, está cheio de gente fazendo trabalho voluntariado, está cheio de gente ajudando dentro da própria família. Quer dizer, não é que todo idoso, né, é um problema em si. Não, isso é uma mentira, né? O fato é que você, até onde você consegue ficar bem, né, você está lá fazendo coisas e contribuindo. Agora, quando você precisa de cuidado, você deveria ter, né, a recompensa por tudo que você contribuiu durante toda a sua vida, né? É assim que a gente espera, né? Você vai um dia precisar, alguém vai cuidar de você, né? É assim que a gente pensa, né? Existe uma crescente a partir dos 40 anos que é exponencial da informalidade, né? Do mercado de trabalho. Então, por mais que o idoso seja participativo na economia da família, o fato dele estar ali muitas vezes na informalidade faz com que ele precise de uma atenção de saúde, que ele perca ali a renda que ele tinha. Então, cara, é um problema tão grande, né? Tão gigante. Eu fico imaginando, talvez, que tem alguns bons exemplos na Europa, que possam servir de espelho para a gente entender. Bom, a gente está falando de um continente que envelheceu muito antes do que a gente, que já pensou nesses aspectos políticos, econômicos, né? Existe um país hoje que pode servir de referência, não de, vamos dizer assim, algo utópico para o Brasil, mas dessa transição, algo mais próximo do que a gente vive hoje? A gente tem na Europa vários países, né? Portugal, por exemplo, tem uma política de envelhecimento muito bacana, né? Então, recentemente, inclusive, eles fizeram uma política, né, para combater, vamos dizer assim, o idadismo, né, em várias instâncias. Então, Portugal tem uma política de envelhecimento saudável bem interessante. A Espanha tem, aqui a Espanha você tem territórios, né, que eles chamam, quer dizer, não é uma coisa, né, só do país, mas assim, para falar um pouco dos países mais perto, mas aí você tem a Alemanha, né, você tem Dinamarca, você tem Suécia, países que já, né, estão ali com mais tempo de experiência, de vivência, né, e que os benefícios a Grã-Bretanha, se bem que agora, né, lá na Inglaterra, eles estão perdendo, né, muita coisa. O NHS lá na Grã-Bretanha está sofrendo uma série de cortes também, mas eles eram um super exemplo, né, de proteção e de saúde, de cuidados, dentro de uma estrutura de cuidado universal de saúde, de cobertura universal de saúde, né? Então, era um país que tinha muita coisa, tem ainda muita coisa interessante, né? Agora, para falar um pouco aqui da América Latina, a gente tem a Costa Rica, a gente tem o Uruguai, né, que são países... o próprio Chile ainda tem políticas, né, nessa área bem interessantes, mas esses países eles estão se destacando um pouco, né, coisa que a gente ainda está ficando um pouco para trás, eu diria. Né? O Brasil ainda está, sabe, precisando implantar urgentemente. Né? E aí a gente não tem também... Né, em todos os estados, em nível federal, a política ainda é tímida. Por exemplo, a coordenadora atual, né, da atenção à saúde do idoso, ele está dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, né, obviamente, é interessante, mas, vamos dizer assim, é uma coordenadoria dentro de uma secretaria dentro do Ministério. Quer dizer... É limitante, né? Aí você pensa assim, a urgência do envelhecimento demandaria, por si só,
que isso saísse Tem da muito esfera chefe, né, da pra resolver. coordenadoria e fosse para uma outra instância, né? Porque vai precisar, senão você não dá conta. Mas, enfim, é isso que temos, né? Assim, mas eu vejo que precisa de mais interesse e menos esperança. A gente costuma falar, né? O Brasil tinha uma janela de oportunidade imensa, que era isso, né? Quer dizer, essa transição que você estava falando de uma economia ainda com uma população jovem muito grande, né? E que estava contribuindo, né? Para a Previdência, para a Seguridade Social e tal. Então, a gente tinha uma janela de oportunidade muito grande. Agora, a janela está ficando pequenininha, 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 né? E a gente não está discutindo isso como deveria. Por exemplo, até hoje, a gente não tem aprovação do cuidador como uma profissão. Tem como uma ocupação. E, assim mesmo, algo que não está regulamentado. Então, você não tem regulamentação para curso, você não tem regulamentação para indicadores de qualidade, você não tem regulamentação para salário, para nada. Aí você fica pensando, bom, mas até quando isso vai acontecer, né? Então, a gente precisa urgentemente. Então, no Brasil, a coisa continua muito informal, né? Quer dizer, você não tem nada muito formal. E aí, você não valoriza esse profissional também, e aí você acaba gerando um contingente de pessoas despreparadas, né? Que não têm... que ganham muito mal, que não têm condições adequadas de trabalho, né? E aí por aí vai, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, e não está discutindo mesmo, né?